Porque o Evangelho de Jesus na era de Pedro, na era de João, era o cristianismo. Era o cristianismo praticado. Era a sequência da igreja. Era o fundamento, pode dizer, da igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio para os seus. Quem que eram os seus? Eram os judeus. E os judeus, irmãos, era a nação eleita de Deus. O Senhor, ele cuida de Israel, vai acompanhando Israel, vai lutando com Israel, vai defendendo Israel. E Israel era uma nação particular de Deus. E o povo dos judeus, a nação de Israel, era a nação que Deus tinha um elo com ela. Deus tinha uma aliança com Israel. E Deus tinha Israel, os judeus, como a menina dos seus olhos, a Bíblia fala. E o Senhor desamparava Israel. As nações que precisavam de um apoio, as nações que precisavam de uma ajuda, tinham que correr e ir de Israel. Porque eles não tinham potencial que Israel tinha. Tinha que correr lá e bater lá na porta de Israel pedindo ajuda. E a Bíblia fala de Israel, irmãos, quando Jesus se declarou ser o Senhor Jesus, os judeus não aceitaram. Os judeus se escandalizaram com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que os judeus não aceitaram Jesus. E até hoje, os judeus que não se converteram, eles estão crendo no cristianismo. Eles não creem no que você crê. Eles não creem em milagre. Falar em milagre com os judeus, eles se escandalizam. E a Bíblia fala, irmãos, que aqui, a igreja de Pedro, é aquele templo que Salomão ele formou. É aquela igreja que Davi não pôde fazer. Aí o seu filho Salomão, ele construiu essa igreja. Onde Pedro e João e aquele homem está sentado. Ele só está sentado bem na porta principal da igreja. Porque é uma multidão de pessoas que entram na igreja. Era 3 vezes por dia o culto naquela igreja. E às 3 horas da tarde de Pedro e João estava entrando. Pedro e João estavam indo para o culto de oração. E aquele homem estava em todos os 3 cultos. Mas ele estava com a visão limitada. E o povo que adorava a Deus com Pedro e João era aqueles judeus que converteram, que aceitaram Jesus, que deixaram o judaísmo. A Bíblia fala que quando Pedro e João eles vêm da igreja, aquele homem, ele olha para Pedro e João. Ele com certeza ele fala assim: meu Deus, tá vindo aí 2 grandes empresários que encontram comigo. Presta atenção, ele estava esperando ali uma moeda, um pouco, ele sabe uma coisa. Mas Deus tinha coisa muito mais maior para ele. Quando Deus tem coisas maiores, o que Deus tem para você é muito mais maior do que você mesmo. A sua visão ela está limitada. Ele pediu uma história, esse homem era inteligente. Para começar, ele escolheu a porta da igreja. Porque os crentes são bons, os crentes são misericordiosos. Eu vou para lá e vou receber uma ajuda. Mas a visão dele estava limitada. Quando ele olha para Pedro, olha para mim aqui, presta atenção à igreja. Ele olha para Pedro e esperando alguma coisa deles. Os momentos da tua vida, esperando algo de Deus. Você pede, você geme, você sofre, você vai para cá, você vai para lá. E as coisas não acontecem. Não acontece na nossa vida da parte de Deus, porque Deus tem coisas muito mais melhor e muito mais maior para nós. Aí nós ficamos limitando a visão. Não existe limite para você crescer com Deus. É nós que limitamos o poder de Deus na nossa vida. É nós que paramos Deus na nossa vida. Para existir alguma coisa da parte de Deus em nossa vida, nós temos que trazer a existência de Deus em nossa vida. Você tem que existir para Ele. Você tem que existir para Deus. Para Deus existir na sua vida é milagre. Para Deus existir na sua vida, você tem que existir para Deus. Ele fora que Ele existia. Ele existia, mas ele não existia ali para o milagre daquilo ali. E passava pela cabeça dele, porque estava perto para existir algo na vida dele que ele não imaginava. Está perto para existir coisa de Deus nessa vida que você não sabe. A existência de Deus na nossa vida, irmãos, ela causa desafio. Pedro João não tem aquele homem que todos os olhos dele olha para nós.
de milagre de Deus, você tem que colocar os teus olhos em algum lugar. Você coloca os teus olhos em alguma coisa. Aquilo que vai te agradar, aquilo que vai te chamar a tua atenção, você vai lutar por aquilo ali. É assim ou não é? Você vai olhar, você vai contemplar os olhos essa flor, você vai valorizar essa flor pelos teus olhos. As tuas pernas dele atada, as tuas pernas dele travadas. A Bíblia fala que ele era corso desde o ventre de sua mãe. Tem pessoas que não produzem bens porque enquanto nasceu, não consegue produzir nada. A pessoa até quer produzir. Este homem, desde o ventre de sua mãe, ele estava com as suas pernas amarradas. O que quer dizer? 50% da tua vida estava perdida. O Senhor olha para você dentro da igreja aqui essa noite. O Senhor sabe qual área da sua vida que Ele precisa de mexer. Ele sabe qual área da sua vida que Ele precisa de restaurar. Ele sabe qual área da sua vida que você precisa de ser restituída. O Senhor conhece a sua vida. Deus conhece. Deus olha para você e essa noite olha para mim aqui. Mas essa noite o Senhor tem algo na sua vida. O Senhor tem algo para realizar na sua casa, na sua família, no seu ministério. A existência de Deus que vai existir na sua vida. Você passa num certo lugar, aí tem uma pessoa ali, mendiga, uma pessoa ali que apenas pede um prato de comida. Aí você pega aquela pessoa, você não dá só aquele prato de comida, você dá a roupa para ela que está na casa, você leva ela aí em algum lugar, dá um trato naquela pessoa, dá um banho no chuveiro em algum lugar, aí você coloca algum dinheiro, você despede aquela pessoa muito mais do que ela pediu para você. É o que aconteceu com esse homem. Ele esperava apenas uma esmola. Ele esperava apenas uma esmola. Mas o Senhor, ele desatou aquele homem para levar nas suas próprias pernas. O Senhor vai desatar você que essa noite você vai andar com as suas próprias pernas. Você não vai andar carregado por ninguém. Você não vai precisar de pedir esmola para ninguém. Você vai ser uma pessoa exclusiva, independente de Deus. O Senhor vai te desatar nessa noite. O Senhor, Deus, ele se preocupa contigo. O milagre na vida desse homem não foi apenas ele olhar para o homem de Deus, mas só que ele teve que reagir. Milagre acontece na vida de uma pessoa quando a pessoa reage. Você pode ter a certeza do milagre na sua vida, mas só vai acontecer o milagre na sua vida se você reagir. Ele olhou, ele fez o que o homem de Deus pediu. Ele olhou, olha para nós. Na hora ele, que caminho aí será? Será que é o nosso de 100? É o cheque? Será que é o que? Uma cesta básica? O que está vindo aí? Mais! Muito mais! Mais! O que nós temos aqui, isso nós te damos. Levanta-te, em nome de Jesus do Nazareno. Ele creu de uma forma tão forte que ele se colocou de pé. Ele tomando pela mão, ele João pegou ele pela mão, ele tomando ele pela mão, levantou, ele logo os seus pés, e tornou-se se firmaram. Pedro e João só pegando a sua filha, soltando e adorando e glorificando a Deus dentro da igreja. Homem de Deus, profeta na sua vida, é levantado por Deus para profetizar o milagre na sua vida, para profetizar a existência de Deus na sua vida. Irmãos, vontade de Deus, vontade do Senhor, ele é levantado para profetizar a existência de Deus na sua vida. Os profetas da antiguidade, onde eles chegavam, eles eram a solução dos problemas. Chegou o profeta dentro da casa daquela mulher que não tinha nada em casa, não tinha nada, ele solucionou o problema dela. O profeta, ele chega nessa casa daquela viúva com seus 2 filhos. Próxima semana, ele ia vir buscar os filhos dela para não ir pagar aquela vida. O homem de Deus chega naquela casa e transporta a casa dela de azeite. Se você vem para essa igreja hoje, é uma oportunidade de Deus para você levantar a sua cabeça, você olhar para o altar de Deus e você partir para cima agora que ele começou a viver. Porque ele foi desamarrado, ele foi desatado. A alegria na vida desse homem que antes estava com a vida amarrada, agora ele pular dentro da igreja, é exaltado na igreja e falar: Jesus me curou. A multidão se estranha, a multidão
vida. Olha para ele, você ficou louco. Mas aquele que estava lá pedindo esmola, levando uma vida lascada, uma vida de miséria. Presta atenção aqui lá para mim. Aquele homem, depois que ele recebeu o milagre, ele não largava mais de Pedro e João. Ele não largava mais de homem de Deus. Ele falou assim, aqui está o meu futuro. Diz assim, ó, e todo o povo ouviu, porque o que Deus faz na sua vida é para o mundo feito. E todo o povo ouviu louvar a Deus. Ele conhecia, pois era ele um povo. Tem certos problemas na nossa vida que ele fica marcado pelo resto da vida. É claro que as pessoas vão ficar surpreendidas. É claro que as pessoas vão se perder com você. É claro que... Mas você tem que estar em Deus e fazer uma coisa. Ele não conseguia, porque ele era paralítico. As pernas dele eram travadas. A Bíblia fala que eu conheço os homens de Deus, que ela dica para ele. Fala, olha para você, olhou. Aí Pedro e João fala, levanta-te, anda, que jeito que eu vou dar. Que jeito que eu vou dar, que eu não posso andar, não. Ele pegou o quê? Na mão dele. Pegou e levantou ele com os pés, ele se firmou, o tornozelo se firmou. Aí ele andava sozinho, saltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Para ele existir o milagre de Deus na sua vida, no mínimo você tem que fazer. Você tem que fazer uma coisa para você ser milagre. Você tem que reagir. Você tem que reagir para você ser milagre, porque Deus já viu o problema na sua vida já. Deus já viu quando Jesus ele chega dentro daquela igreja, dentro daquela sinagoga, para pregar o evangelho, quando Jesus pega a figura no altar, a primeira coisa que Jesus fala é a mão errada do homem problemático dentro da igreja. Senhor, ele chegou de uma problema já. Milagre acontece na sua vida quando você errar. A hora que você parar, aí também o milagre vai parar. Quando aquele profeta, Eliseu chegou naquela mulher e falou assim, tem vaga, porque tem aqui alguns vagas, mas é pouco. Então ele vai chegar na metade do quarteirão, já foi tudo já. Então vai e pega vários milagres de Deus, só para na sua vida quando você determina que para. Quando você determina quem para. Milagre de Deus vai na sua vida quando você fala, vai acontecer milagre. É você que manda, meu irmão. É você que decide a sua vida. Porque a expectativa de Deus, a expectativa do Pai, do Filho, tu és um com o outro, olha, essa noite, tá?